His cross has spoken peace. Come rest from sin and striving. Find endless stores of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every stain. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. So lift your eyes to Jesus, arise from doubt and shame. His blood cries it is finished. Our life is in His name. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. What now can separate us? Can death or pain or fear? We have this strong assurance. In Christ we've been brought near, and in His strength we'll labor. His promises are old. Thus far His love has led us. His love will lead us home. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Praise to the Lord Almighty, ruler of the earth. Sing to the Savior, praise Him, King of matchless worth. All those who hear, now to His temple draw near. Join me in adoration. Praise to the Lord, exalted over everything. He gives you shelter, refuge underneath His wings. Have you not seen?
to the Lord, defender, prospering your way. Surely his goodness, mercy keeps you every day. Wonder anew what the Almighty can do. Jesus, He's your rescue. Hey, Almighty, Almighty, praise to the Lord Almighty. none high, more worthy. Sing praise to the Lord Almighty. Praise to the Lord, he's worthy. Worship and adore. Let everything that's breathing come and praise the Lord. Let the Amen sound from His people again. Let the Amen, Sound from His people again. let the Amen, Sound from His people again. All the glory. hey, Almighty, Almighty, Praise to the Lord Almighty. none high, Sing praise to the Lord. Almighty. Almighty. Praise to the Lord Almighty. None higher, more worthy. Sing praise to the Lord. Praise to the Lord Almighty. Praise to the Lord Almighty. Yes, I will. Praise to the Lord Almighty. Yes, I will. Praise to the Lord Almighty. I will sing praise, praise. Praise to the Lord Almighty. Oh, yes, I will. Yes, I will sing, Praise to sing. the Lord Almighty. Oh, yes, I will. Praise to the Lord, praise to the Lord, praise to the Lord. Almighty. Yes, I will. We'll sing praise Almighty. The blessing of the Father, gift of grace and love, the promise of the Savior for power from above, a wondrous gift that's given for confidence and mission. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, breathe on me now. Source of life, come revive my weary heart.
see the glory of my King. Beholding Him, I will be changed. Spirit of God, breathe on me now. Source of life, come revive my weary heart. Spirit of
Olá, muito bom dia, Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua casa, a tua família. Obrigado por abrir as portas e estarmos agora aí sentados junto contigo. Estou daqui de casa ainda, vivemos esse tempo de isolamento social, de confinamento, estamos nos resguardando aí por conta de tudo que está acontecendo, que vem acontecendo nas últimas semanas. Então nós oramos, clamamos a Deus para que Deus esteja abençoando a vida de todas as pessoas, não apenas aqui em Portugal, mas em todo o mundo. Nós somos a Igreja Batista Antioquia e queremos levar a mensagem do Senhor Jesus até o teu coração. Nesse tempo, eu queria dar algumas orientações, uma espécie de preparo. Esteja com a tua Bíblia aí aberta, esteja com algum papel, caneta, lápis para fazer as anotações. Mesmo em casa, vamos adotar uma postura de celebração, ou seja, quando pedimos para cantar, cante, louve ao Senhor. Se puder bater palmas, se puder ficar em pé, louve ao Senhor, glorifique ao Senhor. Vamos nos conectar neste tempo. Outra coisa, quando for para orar, feche os seus olhos e ora. Quando pedimos para repetir alguma coisa, se for o caso, repita. Estamos adorando ao Senhor. O Senhor, nosso Deus, enxerga o nosso coração, ok? Então essa é uma orientação básica aí para que mesmo que de casa possamos adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Esteja com o teu coração preparado para receber a palavra daqui a pouco. O pastor Antônio vai trazer para a gente a meditação na palavra de Deus, então já vá preparando aí o teu coração. Partilhe o link deste vídeo com todas as pessoas que você puder, suas listas de transmissão, na família, com os amigos, colegas de trabalho. Olha, queremos levar esta palavra e aproveitar inclusive esse tempo onde tantas coisas têm sido produzidas na internet, mas queremos levar a mensagem de esperança, a mensagem de salvação de Jesus Cristo a toda criatura. Então, nesse tempo, celebre ao Senhor com a gente. Preparados? Vamos lá? Vamos celebrar. E antes disso, vamos orar. Nesse tempo, vamos nos conectar a Deus e juntos em oração. Ó Pai, muito obrigado. Obrigado a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos celebrando o nome de Jesus. Apesar do afastamento que temos fisicamente falando, ó Deus, nós temos uma aproximação, uma conexão espiritual. Então, ó Deus, que o Senhor use poderosamente a vida de cada um que vai ministrar o louvor nesse momento, aquele, ó Deus, que trará a tua palavra também, o teu servo, usa, ó Deus, poderosamente para que a tua palavra consiga chegar aos nossos corações. Meu Deus, que os nossos corações estejam abertos agora também. Pedimos a todos aqueles, por todos aqueles que vão ouvir esta palavra, que vão participar desta celebração, para que estejamos juntos na tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por tudo e obrigado por esta oportunidade. Oramos por aqueles que estão necessitados, oramos por aqueles que estão enfermos, oramos por aqueles que estão enlutados, oramos por aqueles que estão angustiados nesse momento. Traga paz, traga alívio, renova, meu Deus, a esperança nos corações. Oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Então, nesse momento, louve, celebre ao Senhor Jesus com a gente. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor.
espero por ti. Então espero por ti. De joelhos a teus pés, te dou tudo o que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Destroçado eu vou a correr para os teus braços. Não é fácil, mas sei que restauras o meu ser. Então espero por ti. Então espero por ti. De joelhos a teus pés, te dou tudo o que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Faminto a ti vou, pois tu me das satisfação. Estou só, mas sei que em ti encontro amor real. Então espero por ti. Então espero por ti. De joelhos a teus pés, te dou tudo o que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Destroçado eu vou a correr para os teus braços. Não é fácil, mas sei que restauras o meu ser. Então espero por ti. Então espero por ti. De joelhos a teus pés, te dou tudo o que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. De joelhos a teus pés, te dou tudo o que sou. Jesus, tu és a razão do meu viver. Faminto a ti vou, pois tu me das satisfação. A vida é cheia de altos e baixos, sabemos isso. Há picos
e planaltos, há vales e buracos. Vivemos tempos difíceis que levam alguns a perguntar: onde está Deus? Afinal, onde está Deus em meio dessa doença que assola o mundo inteiro? Se Deus existe mesmo, então por que não intervém? Afinal, onde está esse Deus de que os crentes tanto falam? Será que Ele é só Deus de alguns? Será que há filhos e enteados? Porque será que alguns sofrem de morte e outros nem dão pelo sofrimento? Afinal, será mais amor este Deus ou mais justiça? Ou será que há atributos de Deus mais importantes do que outros? Talvez tenhas algumas destas questões, tu aí. E talvez alguns de nós que afirmamos conhecer Deus. Será que valorizamos mais alguns desses atributos do que outros? Qual o atributo de Deus que mais aprecias? Uma pergunta difícil de responder. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Por um lado, porque sabemos que Deus tem atributos infinitos. Ou seja, nós nem conseguimos imaginar quantos atributos Deus tem, que atributos Deus tem, qual é a extensão de cada um dos seus atributos. Não fazemos a mínima ideia. Mas sabemos uma coisa: Deus é um Deus perfeito por natureza. E, assim sendo, não tem atributos maiores e atributos menores. Ele é amor perfeito. Ele é justiça perfeita. É sabedoria perfeita. É santidade perfeita. E assim por diante. Como escolher entre atributos de Deus? Muito difícil. Por outro lado, até faz sentido perguntar se é que faz algum sentido falar sobre Deus nesses termos. Certamente é muito diferente se fizermos perguntas do tipo, imagino, se me perguntares a mim diretamente qual é a minha cor preferida, o verde, com certeza, direi eu. Ou qual é o meu clube desportivo preferido? O Sporting, certamente. Qual é o meu filme preferido? Braveheart. Qual é o meu prato preferido? Bacalhau à Brás. Mas tudo isso não passam de preferências pessoais que podem mudar com o tempo. As minhas preferências gastronómicas, por exemplo, dependem de onde eu estou, da hora do dia, daquilo que no momento me apetece. Até, por exemplo, esta manhã comi a mesma coisa que como sempre que estou em casa. Peça de fruta, café com leite, acompanhado com torradas, com manteiga, com geleia, enfim. Mas quando estou em África é outra coisa. Quando estou nos Estados Unidos é com certeza diferente. Gosto da cor verde, por exemplo, porque é uma cor que me inspira tranquilidade. Associo sempre ao verde das searas, das planícies do meu Alentejo. E aquela ideia de frescura, de algo sempre viçoso, de algo sempre vigoroso, jovem. Também associo a cor verde à esperança, como aliás a maior parte das pessoas dizem. O povo diz, o verde é esperança. A minha maior dificuldade tem sido conciliar todos estes conceitos com o clube da minha preferência. O Sporting, sendo o meu clube favorito, já agora uma escolha que eu fiz quando tinha 10 anos de idade, que quer dizer que mudei, não sei se para melhor, mas mudei, e obviamente gosto da cor, que base do clube, gosto do lema, esforço, devoção e glória. Há ali valores com que me identifico, como aliás valores há na mensagem do filme que referi, Braveheart, o desafio do guerreiro, protagonizado por Mel Gibson.
gosto muito de filmes de ação, gosto muito de história, gosto muito de desafios, valorizo muito a bravura e a abnegação. E esse filme tem um pouco a ver com tudo isso. Já agora, disse bacalhau à Brás, porque é um dos pratos que mais gosto. E foi o primeiro que me veio à cabeça. Mas não há dúvida de que muitas das nossas preferências podem mudar com o tempo. E talvez seja isso que fazemos com os atributos de Deus. Há momentos em que nos apegamos à misericórdia de Deus como alguém prestes a afogar-se se agarra a uma boia de salvação. Outras vezes nos sentimos maravilhados diante da majestade da presença de Deus. Há ocasiões em que a santidade de Deus expõe o nosso pecado, levando-nos ao arrependimento. Por vezes sentimos-nos a nadar no oceano de amor de Deus. Quando um malfeitor, por exemplo, escapa da pena, ficando impune o seu crime, a nossa consolação achamos-la onde? Na justiça de Deus, a verdadeira justiça. E tudo isso para tentar responder à pergunta: será que tenho preferência por algum dos atributos de Deus? Bom, essa pergunta, se insistirem nessa pergunta e se quase me encostarem à parede com essa questão, essa pergunta espada à parede, é a minha única resposta, e mesmo assim eu acho que tenho uma resposta, e por isso, e que seria: a minha fé assenta na verdade inabalável da verdadeira, única, exclusiva, indisputável soberania de Deus. O que é que eu quero dizer com isto? Isso quer dizer que Deus está no comando de todas as coisas, em todas as situações, em todo o tempo. Afirmar a sabedoria, ou melhor, a soberania de Deus, significa reconhecer que Ele tem controle absoluto sobre o universo. E esse controle do universo que Ele tem é indisputável. Não adianta aos homens tentar disputá-lo. Ele sabe o que está a fazer, e está mesmo a fazer. 24 horas por dia, 7 dias por semana. O meu Pai trabalha até agora, disse Jesus, e eu também. E não trabalha num sistema por turnos, nem de espelho. Não tem folgas nem férias. Não descansa, mas é descanso para as nossas almas. Deus é soberano. Se Deus não fosse soberano, então não seria Deus. E se Deus não é soberano, então quem é? A soberania de Deus é a resposta para a maior de todas as perguntas que as pessoas continuam a fazer, mas afinal, quem é que manda nisto? Pergunta que me leva a fazer a ti uma pergunta mais pessoal. Qual é o tamanho do teu Deus? Quão grande é o teu Deus? Nenhuma doutrina bíblica é tão óbvia como a da soberania de Deus. Ela está presente em todas as páginas das Escrituras. Lembro-me, por exemplo, de Jó, uma das personagens mais antigas da história bíblica, o paradigma do sofrimento. Ele disse: o que ele, referindo-se a Deus, o que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. Mais adiante, no livro que tem o seu nome, escreveu, ou terá dito: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Lembremos-nos do rei Davi, um dos homens mais poderosos da história da humanidade. Ele mesmo declarou, de acordo com o Salmo 115, no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Alguma dúvida? Há perguntas, ainda assim? Ou Paulo, o grande apóstolo Paulo, no Novo Testamento, citando Isaías, e em perfeita sintonia com o profeta, escreveu o seguinte, e vou ler em Romanos capítulo 11. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus.
é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Esta maravilhosa doxologia vem mesmo no final de uma declaração onde Paulo expõe o plano de Deus para o futuro de Israel. Aliás, apresenta o Evangelho de Deus para resolver o problema do pecado do homem. É a maneira como Deus respondeu à rebelião humana, com amor, na cruz, com Cristo Jesus, que a si mesmo se entregou para pagar o preço dos meus e dos teus pecados. Deus não foi aconselhado por ninguém. Ninguém teve de traçar um plano no firmamento dos céus diante do trono para Deus ver, porque não há nenhum plano além do seu próprio plano. É tudo dele, é tudo por ele, é tudo para ele. E só ele receberá a glória. Mas isto, ao falarmos nisto, temos a tendência de pensar, pois é, mas isso acontece algures nas alturas. Mas deixe-me dizer uma coisa, Deus é soberano em todo o universo. E por aqui, onde a gente está, esta gente frágil, vulnerável que nós somos, juntamente com políticos, profissionais de saúde, cientistas e outros, aqui a gente vai tentando perceber quanto tempo isto vai durar. Não apenas quanto tempo mais teremos de ficar em casa, a grande pergunta, mas quanto tempo vai levar para baixar a curva, para controlar o vírus. Não há garantias. Só temos previsões. Uma delas vem da parte do cientista alemão Lothar Wieler, que é presidente do reconhecido Instituto Robert Koch. E diz este especialista que pode levar cerca de 2 anos até conseguirmos combater este terrível vírus de forma eficaz. Gostaria de vos falar a seguir de um caso de história real, narrado no livro de Gênesis, de um homem que esteve confinado em prisão por 2 longos anos. Estou a falar de José, o famoso José do Egito. A coisa estava difícil para José. É como se estivesse num beco sem saída. Tinha sido traído pelos seus próprios irmãos, 2 vezes vendido como escravo, falsamente acusado de violação ou estupro e lançado na prisão, onde ficou esquecido. Esquecido até por alguém que se havia comprometido a ajudá-lo, a não o esquecer. Foram 2 longos anos. Se perguntarmos o que é que José fez durante aqueles 2 anos, podemos dizer, certamente não ficou de braços cruzados. Deve ter orado muito, deve ter procurado ajudar todos aqueles à sua volta, ajudado até a levar muitos daqueles outros prisioneiros aos pés do Senhor. Sem dúvida, não duvido disso. Mas a verdade é que esteve 2 anos na prisão e isso não é pera doce. O tempo em prisão não é fácil. A perigosidade e a monotonia do dia a dia ali é um tempo difícil. E temos ouvido o testemunho de muitos já a este respeito. E ali estava José, esperando o tempo passar, sem saber quando a situação ia mudar, nem quando, nem como iria passar. Certamente aquela pergunta, mas por que é que estamos aqui? Por que é que estamos a passar por isto? Por que é que isto tinha de me acontecer agora? Ainda mal tinha saído uma crise, já estamos noutra. Como é que eu vou continuar ou acabar os meus estudos? E que saída profissional vou ter? Se é que vou ter alguma. Parece que cada passo que damos em frente resulta em 2 passos atrás. Na vida, mais tarde ou mais cedo, todos chegamos a passar por momentos como este. Tanto daquilo que se passa no mundo hoje, e que chega até nós tanta informação pelos órgãos de comunicação social, tanto daquilo que se passa no mundo parece ter pouco ou nenhum sentido. Penso nos mistérios da vida com que nos confrontamos todos os dias,
como é que alguém adoece e morre com cancro ou com o coronavírus, enquanto outros não. Alguns são sujeitos a tratamentos e recuperam, outros não. Por que é que uma criança vive e outra morre? Por que é que há famílias que são atingidas por séries de provações sem fim? Por que é que um marido ou um pai resolve sair de casa abandonando a sua família sem mais nem menos? Por que é que aquele acidente de carro deixou alguém em cadeira de rodas para o resto da sua vida e um acidente de carro exatamente igual, a pessoa sai ilesa, sem um arranhão? Porquê? Por que é que alguns querem casar e não conseguem encontrar a pessoa certa? E eu sei lá, a lista é interminável. Tu mesmo podes acrescentar as perguntas que mais perturbam, que mais afetam a tua própria vida. São perguntas para as quais a resposta é difícil. Aliás, dificilmente vamos encontrar uma resposta que nos satisfaça plenamente. Há uma coisa que o conhecido teólogo e pregador John Piper escreveu, que eu penso que nos pode ajudar aqui, e passo a citá-lo. Todos os dias Deus está a fazer provavelmente 10.000 coisas diferentes na tua vida. Mas tu só te apercebes, e vagamente, de 2 ou 3. Os números podem variar consoante o caso, mas a verdade é absoluta. Mal conseguimos vislumbrar tudo aquilo que Deus está a fazer em nós e através de nós e para nós. Parecemos aqueles miúdos a espreitar pelo buraco da fechadura. Não vemos mais do que uma nesga daquilo que se passa do outro lado da porta. E quantas vezes não confundimos aquela nesga com a realidade total? Deus sabe muito bem o que está a fazer, ainda que nós não tenhamos nenhuma pista. Deus nunca se despista, mesmo quando nós já resvalamos. A experiência de José, que se referi há pouco, é um desses casos. Ele está prestes a descobrir que aqueles 2 anos na prisão não foram um desperdício. Esse tempo de aflição o preparou para um futuro que ele ainda não podia ver. Eu gostaria que, antes até de abrires a tua Bíblia, se é que tens alguma por perto, no capítulo 41 de Gênesis, onde a história que eu vou aqui resumir apenas se encontra, gostaria que fizesses essa pergunta a ti mesmo. Por que será que eu estou a passar por aquilo que estou a passar agora? 2 meses? 2 anos? Não sei ainda quanto tempo. Mas tu sabes. Mas pergunta a ti mesmo, o que é que Deus tem para mim através desta situação difícil em que me encontro? Porque a experiência de José é, de facto, um desses casos. Ele concluiria mais tarde, sem nenhuma sombra de dúvida, que afinal aquele tempo em prisão não fora em vão. Esse tempo de aflição foi afinal de preparação para coisas maiores que ele então não podia descortinar. Gênesis 41 é um capítulo longo, tem 57 versículos, não vamos obviamente lê-lo aqui agora, mas há 4 palavras-chave que basicamente resumem o conteúdo do capítulo. A palavra sonho, a palavra interpretação do sonho, um plano e uma promoção que está associada a esse plano. Faraó, uma das personagens-chave ali, Faraó teve 2 sonhos, na verdade 1. E depois José foi chamado para dar interpretação para esses sonhos. E não só deu a interpretação para esse sonho, mas acabou por avançar com um plano para o Faraó para dar seguimento com a autoridade que tinha. E o Faraó acabou por promover José. Isto está tudo num capítulo só, é verdade, mas não podemos passar ao lado de alguns detalhes. É verdade que podemos olhar de cima, mais ou menos como aquelas aves, como o falcão, que tem aquele olhar de cima, que tem uma perspectiva total da coisa, que é capaz de perceber todo o percurso que a sua presa vai ainda
ainda levar, ou seja, todo aquele caminho que levou José desde a prisão até ao palácio. Mas a soberania de Deus, que referi há pouco, é especialmente relevada neste capítulo, em um só capítulo de Gênesis, de várias maneiras. Primeiro, Deus deu, de facto, 2 sonhos ao faraó. O versículo 8 dá-nos conta do que aconteceu a seguir. De manhã, estou a ler, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhes interpretasse. Apesar de ser o homem mais poderoso em toda a terra, o faraó era incapaz de compreender o seu próprio sonho. Dinheiro, poder e fama na terra poderão comprar muitas coisas, mas nada no domínio do espiritual. Nem sequer os seus magos. Mais de 1000 anos de conhecimento nas religiões pagãs não davam ao rei o que ele precisava. Como, aliás, muitos hoje ainda continuam atrás de religiões, seja ela qual for, na busca de explicações. E em vão o fazem. As crises como aquela que o faraó estava a passar, as crises expõem a futilidade e a fragilidade do mundo. Principalmente a respeito das coisas que na verdade importam. Revelam a verdadeira condição do coração humano quando separado de Deus. Sem a divina revelação não há poder nem sabedoria humana que possa atinar com o caminho da salvação, com a solução. Isso terá de descer do próprio Deus. O mundo não tem resposta para as coisas que realmente importam na vida. Mas, como disse, primeiramente Deus deu 2 sonhos ao faraó. Depois, Deus lembrou o copeiro-chefe da corte a respeito de José. Lembrou, e justamente o homem que tinha dito que não ia esquecer-se de José lá na prisão. E diante desta situação, de facto, ele lembrou-se. E diz o texto bíblico que achava-se conosco, diz o copeiro, um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contámos-lhe os nossos sonhos e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu, copeiro, fui restituído ao meu cargo. O outro, um padeiro no caso, foi enforcado. Ou seja, no momento exato, Deus sacudiu a memória daquele homem para que se lembrasse de José e de como ele havia interpretado o seu sonho e o sonho do padeiro. Esta coincidência é, na verdade, uma extraordinária evidência da soberania de Deus. Se ele se tivesse lembrado de José mais cedo, como havia prometido, aliás, José poderia ter sido libertado mais cedo e talvez nem estivesse mais por ali, por altura dos sonhos do faraó. O que José fizera 2 anos antes, 2 anos, ao interpretar aqueles sonhos, não fora mais do que a simples fidelidade de José para com o seu Deus. José limitara-se a cumprir as suas funções. O que a seguir se passou foi a sua maravilhosa recompensa, o que claramente nos demonstra que há um tempo certo para tudo, o tempo de Deus. Em terceiro lugar, Deus deu a José a interpretação dos sonhos, como o versículo 14 nos mostra. Depois de se barbear e se vestir em condições, José é trazido à presença do faraó. Épico, imagina isto. Um desconhecido escravo hebraico vem à presença do homem mais poderoso do mundo. Quem? Quem mais, senão o próprio Deus, podia fazer uma coisa daquelas? 24 horas antes, ninguém podia prever uma coisa assim, nem mesmo José. E de acordo com os versículos 15 e 16, o faraó disse a José: tive um sonho,
e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que, quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Uma vez mais, José recusa-se a receber crédito. Ele sabe que só Deus pode dar a interpretação certa. Então José diz: o sonho do Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Por outras palavras, o que José disse ao Faraó foi: ó rei, o melhor é levares isto a sério, pois é Deus que o faz. Em quarto lugar, Deus deu a José um plano sábio. Uma vez revelado o sonho e o seu significado, José sugere ao Faraó que encontre um homem, e estou a citar o versículo 33, um homem ajuizado e sábio, para administrar os assuntos económicos da nação durante os próximos 7 anos. 7 anos de vacas gordas. Esta expressão está mesmo lá no texto bíblico, uma expressão que hoje se usa muito, os políticos principalmente. Mas era preciso encontrar alguém para gerir bem os assuntos económicos do país durante os próximos 7 anos de vacas gordas, para que 1/5 dos frutos de toda a terra do Egito fosse recolhido em celeiros. Os restantes 4/5 seriam suficientes, mais do que suficientes, para alimentar toda a nação. E assim, quando chegar o tempo das vacas magras, não faltará grão para a nação. Um plano simples e claro. Mas para ser bem-sucedido, teria de se achar um homem com o perfil apropriado. O faraó precisava de um homem apto para administrar, que lhe fosse leal, que fosse honesto em todos os negócios. O faraó precisava de um homem como José. E assim, Deus levou o faraó a escolher José, sem surpresa. E diz os versículos 38 e seguintes, e são palavras do faraó: acharíamos porventura, palavras do faraó aos seus oficiais, o que ainda torna a coisa mais interessante. Acharíamos porventura homem como este, em que há, ouça bem, em que há o Espírito de Deus? E depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E aí está a quarta e última palavra-chave. José foi promovido. Foi promovido à segunda posição na hierarquia do Egito. O mesmo é dizer que fez dele o segundo homem mais poderoso do mundo. Ouviu bem? E tal ato foi realizado com toda a pompa e preceitos próprios da realeza. Deu a José, Faraó, deu a José o seu anel sinete. Hoje em dia é como se tivéssemos o cartão de crédito do próprio rei, para comprar qualquer coisa o que quiséssemos quando nos apetecesse. Deu-lhe, aliás, vestiu de linho fino, o que significa é sempre um sinal de alta dignidade. Deu-lhe um colar de ouro, sinal de autoridade real. Deu-lhe carro próprio, acesso onde quisesse. Deu ordem aos soldados, aos seus exércitos, para que à sua passagem gritassem para o povo: inclinai-vos. Enfim, não deixou dúvida alguma. Desse modo, diz o versículo 43, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Nada mal para um escravo hebraico. E tudo isso aconteceu quando tinha apenas 30 anos de idade. 13 anos antes estava a guardar as ovelhas, os rebanhos dos seus irmãos. Agora é o primeiro-ministro do Egito. Quanto disto José sabia de antemão? Nada. Quanto disto aconteceu por acaso? Nada. Quem esteve sempre na base de tudo isto?
Deus. E esse Deus que vai garantir anos de fartura e anos de fome, tal como José predissera no versículo 55. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. E tudo aconteceu exatamente como José dissera. Tudo aconteceu exatamente como Deus planeara. José ainda nem sabia de tudo o que estava para acontecer. Foi sabendo, mas isso pouco interessava. Nós não temos que saber todas as coisas. Aliás, é um ato de misericórdia de Deus não nos fazer saber tudo o que está por vir, mas vai nos mostrando passo a passo, dia após dia, mês após mês, ano após ano, dependendo de quanto vivemos. E precisamos de confiar nele, porque ele é soberano e seu plano é seguramente o melhor. Mas para ele, José, o importante era estar exatamente onde Deus o queria, agindo de acordo com o seu plano, que no caso era exercendo as funções de primeiro-ministro do Egito. Nem mais, nem menos. Mas os planos de Deus eram ainda maiores. Só que José não sabia. Nem tinha que saber. E é aí que entra o último detalhe que eu queria sublinhar aqui. É que José teve 2 filhos no Egito. E a história termina com uma maravilhosa nota de esperança. Deixe-me ler os versículos que isto referem, os versículos 50, 51 e 52. Diz assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenat, filha de Potifar, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra de minha aflição. Ouviu bem? Ao seu primeiro filho, José chamou Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ou seja, Deus o capacitara para esquecer toda a dor causada pela aflição e traição causada pelos seus irmãos. Aí há perdão. Essa ideia popular do perdoo, mas não esqueço, tem de ser virada ao contrário. Não esqueço, mas perdoo. Há coisas na vida que nunca se esquecem. Marcam para a vida. Algumas coisas vividas deixam marcas na alma que o tempo não apaga. José jamais esqueceria o que os seus irmãos lhe fizeram, mas com certeza os perdoaria. Que avanço espiritual é este quando alguém consegue dizer: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento. Porque é o sofrimento que impede o perdão. E se Deus limpar o sofrimento, o perdão acontece, inevitavelmente. Ao segundo filho chamou Efraim, que quer dizer frutuoso, próspero. É uma forma hebraica, ou uma forma do hebraico que significa super frutífero. A terra da minha aflição, uma expressão que está ali, refere-se a tudo o que ele sofreu no Egito, incluindo o seu aprisionamento injusto e os anos deixado ao abandono total. Porém, no lugar onde havia sofrido tanto, experimentava agora bênção, e bênção sem medida. E a ordem dos nomes aqui é importante, não é mero acaso. Manassés primeiro, Efraim depois. Somos primeiro libertados da amargura para depois experimentarmos as bênçãos de Deus. E isso também por causa da soberania de Deus. Aquele que crê na soberania de Deus é capaz de ultrapassar e seguir em frente, resoluto, sabendo que não posso voltar atrás, aqui não posso ficar, tenho de avançar. José não podia alterar o passado, não poderia desfazer o que os seus irmãos lhe fizeram, nem as mentiras da mulher de Potifar. Do mesmo modo, tampouco nós podemos voltar atrás.
A vida é como um rio que corre sempre para a foz. Mesmo que se levantem barragens, a água terá que correr para a foz. Temos de continuar com a ajuda de Deus e pela sua graça. Todos passamos por águas turbulentas. Andamos todos à chuva. E como o povo diz, e bem, quem anda à chuva, molha-se. Como José, também eu posso dizer, Manassés. Deus me fez esquecer a dor do passado e me tem libertado da amargura. E posso olhar para a minha família e dizer, Efraim, tenho visto as bênçãos de Deus como nunca imaginei possíveis ao longo daqueles anos. Eu não posso mudar o passado, nem quero. Direi apenas, Deus é bom, Deus é grande. Todos nós precisamos de um Deus assim, suficientemente grande para cobrir tanta dor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande
E este é o nosso Deus, o mesmo de José. Um capítulo extraordinário em que refletimos há pouco, aquele capítulo 41, onde José começa por estar definhando na prisão. Isso no princípio do capítulo. No final do capítulo, já é o primeiro-ministro no Egito, a mais poderosa nação à época. Que parte daquele filme é que José previu? Zero. Quem fez tudo aquilo foi Deus. E é assim que voltamos àquela pergunta central desta mensagem. Quão grande é o teu Deus? Será suficientemente grande para resolver os teus problemas? Será suficientemente grande para garantir o teu futuro? Será suficientemente grande para sarar a tua dor? Será suficientemente grande para eliminar os teus medos? Será suficientemente grande para, seja lá o que for, que aflija a tua alma no dia de hoje? Porque se não é, então talvez seja tempo de trocar esse teu Deus menor pelo grande Deus da Bíblia. Enquanto é tempo. Fecha os teus olhos aí onde estás, agora mesmo. Isso te ajudará a aliar do que se passa à tua volta. E pensa, para pensar e fala com Deus. Falar com Deus é simples, é direto. Eu mesmo vou fazê-lo agora. Podes acompanhar-me em oração. Senhor Deus e Pai, nós temos que te agradecer muito pela maneira como a tua palavra expõe a tua grandeza. Cada um dos teus atributos, quão maravilhosos são. E ainda que sejas tão grande assim, tu te importas com alguém tão pequeno como cada um de nós. E não só te importas com alguém como cada um de nós, como sabes exatamente o que vai no coração de cada um de nós. E por essa razão, ninguém melhor do que tu pode assistir a cada um segundo a sua necessidade, agora mesmo. Ó Deus, sonda os nossos corações, vê o que é que há em nós que não está em sintonia contigo. Ajuda-nos, Senhor, a nos humilharmos na tua presença. Se porventura temos pensado que em nós mesmos há solução, ou em algum outro homem ou religião à nossa volta há solução, Senhor, perdoa-nos. Porque na verdade será sempre inútil, pois tu, Senhor, és Deus. Pois tu, Senhor, tens a solução. E a solução está em Cristo Jesus. Esse foi o teu plano desde a origem, desde lá do jardim do Éden, quando o homem se rebelou contra ti. Aí mesmo tu providenciaste um plano para a nossa salvação, para nos restaurar à comunhão contigo, para nos resolver definitivamente o problema do pecado, para nos libertar da escravidão do pecado, para nos permitir erguer os nossos olhos para ti, para o alto, mesmo no meio das dificuldades, mesmo no meio das doenças, mesmo no meio da morte, mesmo no meio de todo esse sofrimento, de toda essa desorientação, de toda esta aflição, de toda esta exaustão, deste desnorte em que as pessoas estão. Senhor, nós podemos olhar acima de tudo isso para ti, sabendo que de ti virá o socorro. Ó Deus, assiste a cada uma das vidas que neste momento estão diante de ti, curvadas em oração, pedindo a tua orientação. E assiste a cada um. Obrigado por cuidares de nós. Obrigado porque a tua palavra é a verdade. Obrigado porque a tua soberania é indisputável. Obrigado porque nós sabemos em quem temos crido e esta esperança que nos assiste não pode ser refugada. Isso nós oramos com gratidão em nossos corações, no nome de Jesus Cristo. Amém.
Draw near in awe and wonder. His cross has spoken peace. Come rest from sin and striving. Find endless stores of grace. The heart that turns to Jesus is cleansed from every stain. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. So lift your eyes to Jesus, arise from doubt and shame. His blood cries it is finished. Our life is in His name. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. What now can separate us? Can death or pain or fear? We have this strong assurance. In Christ we've been brought near. And in His strength we'll labor. His promises are old. Thus far His love has led us. His love will lead us home. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Oh, how deep, how wide, how long. Oh, how vast the love of Jesus. Oh, how sure, how sweet, how strong. Oh, how vast His love for us. Praise to the Lord Almighty, ruler of the earth. Sing to the Savior, praise Him, King of matchless worth. All those who hear, now to His temple draw near. Join me in adoration. Praise to the Lord, exalted over everything. He gives you shelter, rest.
His goodness, mercy keeps you every day. Hey, Almighty, Almighty, praise to the Lord Almighty. None high, more worthy. Sing praise to the Lord Almighty. Praise to the Lord, He's worthy. Worship and adore. Let everything that's breathing come and praise the Lord. Let the Amen sound from His people again. Let the Amen sound from His people again. Let the Amen sound from His people again. All the glory. Hey, Almighty, Almighty, praise to the Lord Almighty. None high, more worthy. Sing praise to the Lord. Almighty, praise to the Lord Almighty. None higher, more worthy. Sing praise to the Lord. Praise to the Lord Almighty. Praise to the Lord Almighty. Hey, yes I will. Praise to the Lord Almighty. Yes I will. Praise to the Lord Almighty. I will sing praise, praise. Praise to the Lord Almighty. Oh yes I will. Yes I will sing praise to the Lord Almighty. Oh yes I will. Praise to the Lord, praise to the Lord, praise to the Lord. Praise to the Lord Almighty. Yes I will. We'll sing praise Almighty. The blessing of the Father, gift of grace and love, the promise of the Savior for power from above, a wondrous gift that's given for confidence and mission. Holy Spirit, you make all things new. Spirit of God, breathe on me now. Source of life, come revive my weary heart. Spirit
see the glory of my